Chega um momento na vida em que algo aparentemente comum começa a sussurrar uma verdade que é impossível de ignorar. Um detalhe, uma coincidência, uma oportunidade que surge do nada, e você sente que não pode ser apenas sorte. É quase como se o universo estivesse tentando revelar um segredo que sempre esteve ali, esperando que você finalmente estivesse pronto para vê-lo. E quando esse segredo é revelado, tudo muda. O dinheiro começa a fluir de fontes que você jamais teria imaginado. Mas antes que isso possa acontecer, há algo que você precisa fazer. Algo simples, quase óbvio, ainda assim, algo que a vasta maioria das pessoas nunca faz. E é precisamente aqui que a transformação começa. Sempre me perguntei por que algumas pessoas, mesmo indivíduos inteligentes, trabalhadores e com as melhores intenções, permanecem presas no mesmo ciclo. Contas se acumulando, oportunidades escapando, uma ansiedade constante que cresce cada vez que olham o extrato bancário. Talvez isso já tenha acontecido com você. Essa sensação de estar constantemente perseguindo algo, mas ao mesmo tempo se afastando cada vez mais do que realmente deseja. Por que isso acontece? Por que algumas vidas parecem estagnadas, enquanto outras florescem aparentemente sem esforço? E mais importante, por que a sua vida não deveria estar entre as que podem florescer agora? As pessoas acreditam que lhes falta oportunidade, falta tempo, falta dinheiro. Mas o que realmente lhes falta é percepção. Não é o recurso que está faltando, é a perspectiva. É a frequência interna que nunca foi ajustada para receber o que o universo já estava preparado para entregar. E aqui está algo que aprendi ao longo de décadas. O dinheiro não chega porque você trabalha duro. O dinheiro chega porque você se torna um ímã. O trabalho duro apenas acompanha o que você já decidiu atrair. E esse ímã não é construído com força física, mas com força mental. Com uma autoimagem clara, alinhada e inabalável. Com a coragem de afirmar que você pode e deve desejar mais. A verdade é que o medo é o grande guardião dos portões da abundância. Medo de arriscar, medo de parecer ridículo, medo de falhar, medo de não ser bom o suficiente. Quantas decisões você adiou porque o medo falou mais alto? Quantas vezes você esteve a apenas um passo de uma oportunidade, mas a insegurança te paralisou? A maioria das pessoas não percebe que vive presa a um padrão emocional herdado, um roteiro invisível que dita quanto dinheiro elas acreditam merecer, quanto sucesso se permitem experimentar, quanta felicidade aceitam sentir. E esse roteiro é tão antigo que parece verdade, mas não é. Aprendi isso da forma mais dolorosa possível. Antes de qualquer livro, palestra ou reconhecimento, eu era apenas alguém perdido, trabalhando em bicos aleatórios, sem propósito, sem direção e, honestamente, sem acreditar que poderia ser alguém. Um dia, enquanto trabalhava para o Corpo de Bombeiros, sentei na beira de uma escada após um turno exaustivo. Eu estava coberto de fuligem, cansado, frustrado e completamente sem perspectivas. E enquanto observava a fumaça subir de um galpão recém-controlado, percebi que aquela imagem era um espelho da minha própria vida. Tudo queimando por dentro, tudo desmoronando. Mas eu continuava ali, fingindo que estava tudo bem. Foi exatamente naquele estado que alguém colocou um livro em minhas mãos. Um livro que não apenas mudou minha vida, mas me deu algo que eu nunca tive. Um novo padrão interno. Não mudei minha vida porque encontrei um emprego diferente. Mudei minha vida porque encontrei um novo eu. E quando esse novo eu emergiu, as oportunidades começaram a aparecer como se tivessem brotado do chão. Não foi coincidência, foi frequência, foi alinhamento, foi decisão. Você já notou que algumas pessoas fazem uma pequena mudança e, de repente, suas vidas se transformam em uma sequência de eventos positivos? Elas conhecem alguém, recebem propostas inesperadas, descobrem talentos que nem sabiam possuir e até dinheiro começa a aparecer de lugares que jamais imaginaram. A maioria chama isso de sorte. Eu chamo de alinhamento. Quando sua mente se move, o universo se move com ela. E isso não é apenas filosofia motivacional.
Pesquisas recentes em psicologia econômica mostram que pessoas com uma autoimagem financeira saudável tomam decisões mais oportunistas, veem mais caminhos e se recuperam mais rapidamente de perdas. Em outras palavras, quando você muda internamente, o mundo responde externamente. O problema é que a maioria das pessoas tenta fazer o oposto. Elas querem novos resultados com a mesma mentalidade antiga. Elas querem abundância com medo. Elas querem prosperidade com culpa. Elas querem dinheiro, mas secretamente acreditam que não merecem tê-lo. É como pisar no acelerador e, ao mesmo tempo, no freio. Nada se move. E talvez esta seja a parte mais profunda de tudo. O dinheiro que você deseja já existe, já está circulando, já está nas mãos de alguém neste exato momento. A única pergunta é: você está preparado para que ele venha até você? Porque ele virá. Mas não enquanto você insistir em se definir pelos seus erros, seus medos, suas limitações. A abundância não se aproxima daqueles que se escondem. Ela se aproxima daqueles que assumem quem são. Lembro-me claramente do dia em que fiz essa escolha. E foi naquele único dia que o dinheiro começou a vir das fontes mais improváveis. Clientes que eu nunca havia conhecido. Oportunidades que pareciam surgir do nada. Pessoas que ouviram minha história e queriam trabalhar comigo. E tudo começou com uma simples decisão: mudar minha autoimagem. Quando você decide quem você é, o universo decide como te recompensar. E talvez você esteja sentindo algo agora. Uma inquietação, um chamado. A sensação de que a vida que você está vivendo hoje não é a vida que você deveria viver. E se for esse o caso, então você está exatamente no ponto onde tudo pode mudar. Quando finalmente entendi que minha vida não mudaria, enquanto eu permanecesse preso à mesma autoimagem limitada, percebi algo ainda mais poderoso. O dinheiro não se aproxima daqueles que estão tensos, desesperados ou emocionalmente constritos. Ele se aproxima daqueles que estão alinhados, confiantes e receptivos. E isso cria uma gigantesca diferença entre aqueles que lutam para sobreviver e aqueles que prosperam naturalmente. Mas aqui está o único ponto que quase ninguém percebe. Você pode estar bloqueando a prosperidade sem sequer notar. Não porque você seja incapaz, mas porque aprendeu a pensar de uma forma que nunca foi verdadeiramente sua. Uma forma herdada, condicionada, treinada pelo medo. Muitas pessoas vivem dizendo que não conseguem ganhar mais dinheiro porque o país é difícil, porque a economia é instável, porque lhes falta educação, porque não têm contatos. Mas eu pergunto, o maior obstáculo está realmente lá fora ou está dentro? Quantas oportunidades você deixou passar porque nem sequer acreditou que poderia tentar? Quantas vezes você desistiu antes mesmo de começar porque pensou que não era capaz? É surpreendente como as pessoas se auto-sabotam sem perceber. E o que é mais surpreendente é que quando finalmente mudam esse padrão interno, o universo começa a apresentar oportunidades que eram anteriormente invisíveis. Você já observou como algumas pessoas, mesmo durante períodos de crise, prosperam mais do que nunca? E outras, mesmo durante períodos de abundância, continuam a lutar mês após mês? Isso acontece porque o dinheiro não segue a lógica do mundo externo. Ele segue a lógica do mundo interno. Ele te segue. E se você não estiver mentalmente preparado, mesmo que alguém coloque uma oportunidade perfeita à sua frente, você não a verá. E mesmo que a veja, você não acreditará que merece aproveitá-la. A verdade é dura, mas libertadora. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que acredita que é. E quando digo isso, não estou falando apenas de fé emocional. Estou falando de comportamento. Pessoas com crenças internas de prosperidade interpretam a vida de forma diferente. Elas tomam decisões mais rápidas, confiam mais em si mesmas, aceitam riscos calculados, têm a clareza mental para dizer não ao que as limita, e sim ao que as impulsiona. Isso é ciência comportamental. Pesquisas mostram que pessoas com um locus de controle interno têm maiores chances de desenvolver riqueza, independência financeira e estabilidade emocional. Não é coincidência, é um padrão. E já que estamos falando de padrões, deixe-me contar algo que pode te surpreender.
uma das maiores estrelas do entretenimento moderno, mudou completamente sua trajetória financeira aplicando exatamente este princípio. Jim Carrey. Antes de alcançar o sucesso, ele escreveu um cheque para si mesmo no valor de 10 milhões de dólares, datado para alguns anos no futuro, e o guardou no bolso como se fosse real. Aquilo não era um jogo. Era identidade. Era um comando mental. Ele não apenas visualizou, ele o incorporou. E sua vida começou a responder de uma forma quase inacreditável. Filmes, contratos, reconhecimento, tudo começou a girar em torno daquela nova autoimagem que ele carregava internamente. Ele não atraiu por magia. Ele atraiu porque se tornou a pessoa que aquele futuro exigia. E agora vem uma parte crucial. Se você está gostando do conteúdo até agora, por favor, clique no botão curtir e se inscreva no canal. Este não é apenas um pedido casual. Isso é o que permite que esta mensagem chegue a mais pessoas, para que o canal cresça, para que novos vídeos sejam produzidos, para que todo esse conhecimento continue a ser entregue com profundidade. Cada clique realmente faz a diferença. É como plantar uma semente que continua a crescer. Se esta mensagem está abrindo uma clareira dentro de você, então ajude essa clareira a se espalhar para outras pessoas. Este simples gesto é parte da energia expansiva que estamos construindo juntos. Agora voltando ao ponto essencial. O dinheiro só vem de fontes inimagináveis quando você muda sua fonte interna, quando você troca o medo pela convicção, quando você troca o esgotamento pela visão, quando você troca "eu não sou capaz" por "é a hora". E isso não acontece de uma vez só. Ele se desdobra através de pequenos ajustes diários, decisões menores, movimentos suaves, e talvez você esteja pensando agora mesmo, mas por onde eu sequer começo? A resposta é mais simples do que parece. Comece a treinar sua mente para ver possibilidades onde antes só via limitações. Imagine um cenário comum. Você recebe uma oferta para uma renda extra, mas seu primeiro pensamento é: isso não é para mim, ou eu não deveria arriscar. Isso é condicionamento. A maioria das pessoas rejeita oportunidades sem sequer parar para analisá-las. Agora imagine o oposto. Você recebe a mesma proposta, mas em vez de recuar, pergunta: e se isso for exatamente o que vai abrir a próxima porta na minha vida? O simples ato de fazer essa pergunta altera completamente o funcionamento do seu cérebro. Você ativa áreas relacionadas ao pensamento focado em soluções e à percepção de oportunidades. O medo não desaparece, mas perde a força. A curiosidade supera a insegurança. E aqui, quero propor um pequeno desafio. Pelas próximas 72 horas, toda vez que surgir uma possibilidade, não importa quão pequena, seja um convite, uma ideia, uma conversa, um insight, em vez de rejeitá-la automaticamente, pergunte a si mesmo: e se isso mudar a minha vida? Apenas essa pergunta. Você notará que sua mente começará a se reprogramar gradualmente. Ela começa a se abrir. E quando a mente se abre, o universo entra. Quando comecei a entender que o universo não responde às minhas ações, mas sim ao meu estado interno, percebi que as oportunidades nunca estiveram ausentes. Eu estava simplesmente cego para elas. E isso me levou a uma verdade fundamental. O dinheiro só aparece de fontes inimagináveis quando você para de pensar no que pode dar errado e começa a imaginar o que pode dar certo. Parece simples, mas é exatamente aqui que a maioria das pessoas trava. Elas estão tão acostumadas a esperar o pior que não percebem que esse hábito mental cria precisamente o futuro que elas temem. Você já notou como, quando está preocupado com dívidas, problemas e inseguranças, tudo parece piorar? Como se o próprio mundo estivesse conspirando contra você. Mas quando você está confiante, inspirado e motivado, pequenas coisas começam a se encaixar, portas se abrem e até estranhos parecem dispostos a ajudar. Isso não é coincidência, é vibração. Emoções são sinais, pensamentos são comandos, e sua mente está constantemente enviando pedidos ao universo, mesmo quando você não percebe. A pergunta é: você está pedindo escassez ou abundância?
Pesquisas recentes em neurociência mostram que pessoas que cultivam pensamentos recorrentes de preocupação ativam áreas cerebrais responsáveis por detectar ameaças. Em outras palavras, o cérebro começa a perceber riscos em todo lugar, mesmo onde não existem. Isso bloqueia decisões importantes, sufoca a criatividade e impede que você perceba oportunidades óbvias. Por outro lado, emoções de possibilidade ativam áreas responsáveis pela resolução de problemas, análise e inovação. É por isso que, quando você muda seu estado emocional, o mundo parece mudar com ele. Não foi o mundo que mudou, foi você. E para ilustrar isso, considere alguém que tinha o mundo inteiro nas mãos, mas perdeu tudo porque nunca aprendeu a controlar seu estado interno. Nicolas Cage. Ele acumulou uma fortuna, reconhecimento global e oportunidades ilimitadas, mas sua relação emocional distorcida com o dinheiro levou à extravagância, a decisões precipitadas e a resultados devastadores. Ele não perdeu tudo por falta de talento, perdeu por falta de alinhamento. É um exemplo doloroso, mas poderoso, de que ganhar dinheiro não é o suficiente. Você precisa de uma mentalidade capaz de sustentar o que recebe. Esta é uma das maiores verdades que aprendi. Você nunca recebe além do que sua mente é capaz de gerenciar. Não importa se alguém lhe oferece uma oportunidade extraordinária, um negócio promissor, um emprego dos sonhos ou uma quantia inesperada de dinheiro em dólares. Se sua mente não estiver preparada, você, consciente ou inconscientemente, devolverá tudo ao universo. E isso acontece constantemente. Pessoas que ganham muito, mas perdem tudo. Pessoas que começam bem, mas se auto-sabotam. Pessoas que desejam prosperidade, mas carregam crenças que a rejeitam. Conheci centenas de pessoas assim ao longo da minha jornada. Indivíduos talentosos, criativos, trabalhadores, mas emocionalmente condicionados para o fracasso. Não porque o escolheram, mas porque nunca souberam que havia outra forma de viver. E talvez você também tenha carregado esse fardo sem perceber. Talvez tenha sentido algo puxando você constantemente para trás. Talvez tenha feito promessas a si mesmo que nunca conseguiu cumprir. Talvez tenha sentido que a vida está andando em círculos. E no fundo, talvez você se pergunte: ainda é possível mudar as coisas? Sim, é possível. E acontece mais rápido do que você imagina. Porque quando você finalmente se liberta desse padrão interno, o universo parece se apressar para compensar o tempo perdido. Ideias começam a surgir, pessoas começam a aparecer, propostas começam a chegar, e tudo de lugares que você jamais esperaria. Uma mensagem no momento certo, uma conversa que muda tudo, uma habilidade que você descobre por acaso. E quanto mais alinhado internamente você se torna, mais essas fontes inesperadas se multiplicam. Lembro-me de um período da minha vida, depois de abrir minha primeira empresa de limpeza, quando eu simplesmente não conseguia entender como o dinheiro estava fluindo com tanta consistência. Eu não tinha formação formal, não tinha experiência em negócios, não tinha vantagens competitivas, mas eu possuía algo que poucas pessoas têm. Eu já havia decidido que iria prosperar. E essa decisão, essa postura interna, me levou a atrair clientes mesmo quando eu não sabia exatamente o que estava fazendo. As pessoas falavam de mim para outras. Oportunidades pareciam surgir do nada. E às vezes eu me pegava pensando: de onde está vindo isso? E a resposta era sempre a mesma: está vindo de dentro. E talvez você esteja experimentando o oposto, procurando, forçando, insistindo, tentando, mas tudo parece travado. Se isso estiver acontecendo, tenha certeza, não é o mundo que está bloqueando você. É sua frequência interna que ainda não aceitou a possibilidade de algo maior. Não porque você não mereça, mas porque nunca foi ensinado a operar no modo de abundância. Mas isso muda no momento em que você decide mudar. E aqui está outra pergunta que pode virar uma chave dentro de você. Se o dinheiro pudesse encontrar você hoje, você estaria emocionalmente pronto para recebê-lo? E se uma oportunidade surgisse amanhã, você teria a coragem de aproveitá-la? E se a vida decidisse surpreender você, você aceitaria ser surpreendido? Pense nisso.
Quando comecei a observar com genuína atenção como o dinheiro se move na vida das pessoas, percebi algo que mudou completamente a forma como entendo a prosperidade. O dinheiro não segue uma lógica linear. Ele não vem apenas do seu emprego, do seu salário ou do seu conhecimento técnico. Ele vem da sinergia entre seu estado mental e sua capacidade de agir quando o universo apresenta uma abertura. Uma pequena fresta, um sinal sutil. E a maioria das pessoas ignora precisamente esses sinais, não por malícia ou preguiça, mas por condicionamento. Desde cedo as pessoas foram ensinadas a pensar de forma limitada. Vá pelo caminho seguro. Não se arrisque. Não sonhe muito alto. Faça o que todo mundo faz. É quase como um treinamento coletivo para garantir que ninguém ultrapasse seu destino herdado. E o que é mais impressionante é que muitas pessoas obedecem a isso sem perceber. Elas vivem vidas inteiras dentro de estruturas que não escolheram. Estruturas emocionais, financeiras, profissionais. E quando algo dentro delas anseia por quebrar esse limite, a mente imediatamente as puxa para trás, como se dissesse, isso não é para você. Mas e se for? Vi pessoas brilhantes recusarem oportunidades extraordinárias porque não conseguiam acreditar em si mesmas. Vi pessoas fecharem portas antes mesmo de abri-las, porque estavam emocionalmente acostumadas a perder. Vi pessoas desperdiçarem talentos raros porque não suportavam a ideia de serem vistas. O medo, quando adotado como identidade, transforma gigantes em sombras. E o dinheiro não gravita em direção àqueles que se escondem de sua própria grandeza. Pense em como a maioria das pessoas lida com oportunidades financeiras. Elas veem um novo caminho e imediatamente procuram riscos, não possibilidades. Imaginam tudo o que pode dar errado e raramente imaginam o que pode dar certo. É como se estivessem programadas para repelir precisamente o que dizem querer. E isso não é coincidência. A psicologia moderna mostra que os seres humanos tendem a proteger o que têm, por menor que seja, mais do que buscar algo maior que poderia ajudá-los a crescer. É chamado de aversão à perda. É um mecanismo emocional tão poderoso que faz as pessoas preferirem permanecer infelizes a arriscar-se a ser felizes. E foi isso que destruiu a vida de alguém que tinha o potencial de ser muito maior do que foi. Amy Winehouse. Talentosa, única, intensa, mas emocionalmente em guerra consigo mesma. As crenças internas que ela carregava, combinadas com o ambiente caótico em que vivia, formaram uma corrente de autossabotagem tão forte que destruiu não apenas sua carreira, mas sua vida. Ela não teve um problema de talento ou oportunidade. Teve um problema de alinhamento interno. E isso mostra que a prosperidade não depende apenas da capacidade. Depende da identidade. Depende de como você se vê. Depende da energia que você coloca no mundo. E se isso é verdade, e eu garanto que é, então você precisa começar a agir como a pessoa que aspira a se tornar, não a pessoa que foi condicionado a ser. Isso muda tudo, porque quando você age a partir do seu futuro e não do seu passado, o universo começa a reorganizar as peças ao seu redor. É como virar o leme de um navio enorme. No começo parece que não faz nada, mas em alguns metros a direção já mudou completamente. E como isso se aplica à sua vida hoje? Deixe-me dar alguns exemplos simples, mas extremamente poderosos. Imagine que você queira aumentar sua renda. A maioria das pessoas tentaria trabalhar mais horas, assumir tarefas extras ou procurar um segundo emprego, sempre pensando em termos de esforço físico. Mas alguém com uma mentalidade de abundância aborda isso de forma diferente. Começam a pensar: que habilidade posso desenvolver pela qual as pessoas me pagariam para oferecer? Essa pergunta muda tudo. Ela abre portas internas, e portas internas sempre precedem as externas. Aqui está outro exemplo. Imagine-se em um ambiente de trabalho estagnado. A maioria simplesmente aceita, reclama e apenas sobrevive. Mas alguém alinhado com a prosperidade começa a agir como se já merecesse mais. Essa pessoa se porta com confiança, organiza seus pensamentos, assume maiores responsabilidades, melhora seu entorno
e aprende mais rapidamente. E então, de repente, surge uma oportunidade interna dentro da empresa, ou uma externa, e os outros dizem: que sorte! Mas não é sorte. É frequência combinada com ação. Ou considere um cenário ainda mais comum. Você tem uma ideia que poderia gerar uma renda extra, mas aguarda para si porque pensa: ninguém vai se interessar. Esse pensamento destrói mais sonhos do que qualquer crise econômica. Pessoas com mentalidade de prosperidade não escondem ideias. Elas as testam, elas experimentam, elas ajustam, elas tentam novamente. E é nesse processo que caminhos inimagináveis começam a surgir. Eu experimentei isso em primeira mão quando comecei minha empresa de limpeza. Eu não tinha conhecimento técnico, nem ferramentas avançadas, nem dinheiro, nem educação formal. Mas eu tinha algo que muitos ignoram. Estava disposto a fazê-la crescer, não importa como. E essa postura interna fez com que clientes me indicassem sem que eu sequer pedisse. Portas se abriram, e a cada serviço que eu entregava, mais fontes inesperadas apareciam. Um cliente levou a outro, uma conversa levou a uma proposta, uma oportunidade levou a uma maior, e isso aconteceu porque eu não estava agindo como alguém que estava apenas começando. Eu me comportava como alguém que já havia decidido prosperar. E talvez você esteja vivenciando algo similar agora mesmo. Talvez você tenha uma ideia guardada, mas não executada. Um talento adormecido, um sonho que você abandonou porque alguém disse que era impossível. Talvez você tenha aceitado limites que nunca foram realmente seus. E se esse é o caso, é hora de se libertar. E aqui está um pequeno exercício para te ajudar. Pelos próximos 3 dias, sempre que surgir um pensamento de dúvida, substitua-o imediatamente por uma pergunta simples: como posso transformar isso em uma oportunidade? Essa pergunta muda a direção do seu foco. E para onde o foco vai, a energia flui. E para onde a energia flui, a realidade muda. Quando eu finalmente entendi que o universo responde à minha vibração muito mais do que às minhas palavras, percebi que havia um último passo, talvez o mais importante de todos, para o dinheiro chegar até mim de maneiras completamente inesperadas. Eu precisava aceitar que não era meu trabalho controlar de onde ele viria. Este é o erro que prende a maioria das pessoas. Elas acreditam que a prosperidade só pode vir por um canal específico. Um emprego, um salário fixo, um segundo emprego, uma renda mensal previsível. Mas o universo não opera em linhas retas. Ele opera através de conexões, através de pontes invisíveis, através de sincronicidades. É aqui que o processo se completa. Quando você faz a sua parte mentalmente, emocionalmente e comportamentalmente, a vida começa a mover coisas que você não conseguiria mover sozinho. É como se o universo estivesse observando cada uma das suas pequenas decisões, cada minúsculo ajuste interno, cada mudança de postura, e dissesse: agora você está pronto. E então, oportunidades adormecidas começam a despertar. Pessoas que você jamais imaginaria aparecem com propostas, indicações, parcerias, convites. Ideias que pareciam distantes tornam-se alcançáveis. E aquele dinheiro que parecia impossível encontra o caminho até você. Eu vi isso acontecer milhares de vezes, mas me lembro vividamente de uma situação que presenciei enquanto conduzia um treinamento com um grande grupo de alunos. Uma mulher levantou a mão e disse que estava endividada, emocionalmente exausta e completamente sem saída. Ela havia tentado de tudo e nada funcionava, mas pela primeira vez, ela decidiu aplicar exatamente o que estou te dizendo aqui. Ela mudou seu padrão interno antes de tentar mudar o externo. Apenas isso. Ela parou de focar no medo e começou a focar no que queria. Parou de se sentir pequena e começou a se comportar como alguém que merecia prosperidade. E em menos de 7 dias, alguém com quem ela não falava há anos a contatou, oferecendo uma oportunidade de emprego que não apenas pagou suas dívidas, mas abriu portas que ela nunca imaginou que existissem. Perguntei como ela se sentia, e ela respondeu com algo que nunca vou esquecer. É como se a vida estivesse apenas esperando eu parar de ter medo. E é exatamente assim.
A vida não te entrega nada enquanto você vibra no medo. O medo fecha portas. O medo estreita sua visão. O medo faz você interpretar oportunidades como ameaças. Mas a confiança é o oposto. A confiança expande. A confiança ilumina. A confiança cria espaço para o novo entrar. E é por isso que o dinheiro vem de fontes inimagináveis, quando você finalmente aceita que não precisa controlar cada passo, apenas comandar sua direção interna. E agora, quero te levar a uma reflexão que talvez você nunca tenha considerado. Quantas fontes de prosperidade tentaram entrar na sua vida, mas você não percebeu? Quantas pessoas quiseram te ajudar, mas você estava emocionalmente fechado? Quantas ideias você enterrou antes mesmo de testá-las? Quantas oportunidades você rejeitou porque não se sentia pronto a? A maioria das perdas financeiras na sua vida pode não ter acontecido por falta de capacidade, mas por falta de permissão interna. E isso é libertador, porque se o problema é interno, a solução também é. E quando você muda internamente, a vida se reorganiza em torno dessa mudança. Agora, deixe-me te mostrar algo crucial sobre o momento em que tudo começa a acontecer. Você precisa agir como se já tivesse acesso ao resultado. Não é fingir, é incorporar. Porque quando você age como alguém que já está nesse nível de prosperidade, o universo começa a responder como se você realmente estivesse nesse nível. Isso não é delírio. Isso é psicologia combinada com energia. Pessoas que adotam comportamentos consistentes com o futuro que desejam experimentam resultados mais rápidos porque seus cérebros começam a operar no modo solução, não no modo sobrevivência. Imagine um cenário prático, extremamente comum. Você decide que quer aumentar sua renda, mas todos os seus comportamentos permanecem os mesmos. Sua rotina, suas decisões, sua atitude, sua energia. É como pedir ao universo para te levar para o próximo nível enquanto você permanece ancorado no anterior. O universo não recompensa dúvidas, ele recompensa decisões. E é somente quando você decide que merece mais e age de acordo que o dinheiro começa a vir por caminhos que não eram visíveis antes. Outro exemplo prático que vejo quase todos os dias. Pessoas que querem prosperar, mas passam o dia reclamando, criticando, reforçando narrativas de dificuldade. Elas não percebem que isso afasta completamente o que elas afirmam desejar. Não há prosperidade onde há queixa. Reclamar é um pedido vibracional para que a vida entregue mais daquilo que você não quer. E a vida entrega. No entanto, quando você foca em soluções, esperança e gratidão, você começa a emitir uma vibração compatível com a prosperidade. E então, ela vem. É simples assim. E agora, quero te propor um último desafio, talvez o mais poderoso de todos. Pelos próximos 7 dias, comporte-se como se já vivesse com abundância. Você não precisa ter o dinheiro ainda. Você só precisa agir com a postura interna de alguém que merece, aceita e espera a prosperidade. Ande com mais confiança. Fale com mais clareza. Organize sua vida como se estivesse se preparando para algo maior, porque você está. E quando você faz isso, algo muda, algo desperta, algo começa a se alinhar e, de repente, o que parecia impossível começa a parecer provável e o que parecia distante começa a se aproximar e o que parecia um sonho começa a parecer destino. O dinheiro virá, e virá de fontes que você nunca imaginou. E enquanto você permite que essas ideias trabalhem dentro de você, lembre-se de que há alguém, em algum lugar, enfrentando exatamente as mesmas dúvidas que você já enfrentou. Uma pessoa que pode estar a um passo de distância de ver a própria vida com novos olhos, mas que precisa apenas ouvir uma única frase no momento certo para despertar. Então, se este conteúdo ressoou com você, compartilhe-o com alguém especial. Às vezes, um simples gesto se transforma na mudança que essa pessoa estava esperando por anos. E eu estarei aqui, esperando por você no próximo vídeo.